Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente irá falar bastante aí sobre a situação da pré-temporada do Vasco da Gama. Temos novidades aí com relação a tudo que será feito no Uruguai. Iremos falar aí sobre a situação de algumas pendências envolvendo renovação de contrato, jogadores que podem estar saindo do Vasco da Gama e vamos falar de reforços. De novo, Laureano, ai que é muita especulação. A gente está no momento aí que o mercado está em movimento. Todos os clubes aí estão correndo atrás de reforços e o Vasco da Gama não é diferente. Bom, meus amigos, o seguinte, peço você que não é inscrito no nosso canal para poder se inscrever. Peço você também para deixar o seu joinha, tá? Para ajudar o nosso trabalho. E você que não gosta do nosso trabalho, deixa o dislike que o YouTube nem vai te incomodar, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre a pré-temporada do Vasco da Gama. Após o Vasco da Gama renovar aí com Ramon Dias por mais 2 anos, o Vasco confirma a sua pré-temporada lá no Uruguai e ontem o Emiliano Dias revelou à torcida vascaína que teremos amistosos no Uruguai. Acho que foi uma medida acertada do Ramon Dias fazer essa pré-temporada no Uruguai, melhor do que nos outros anos, ir para os Estados Unidos. Pelo menos a gente vai jogar contra equipes fortes aí do futebol sul-americano para que a gente possa vir com tudo aí para a primeira competição do ano, que é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Sobre a situação envolvendo renovações aí de contrato, certo? O Zé Gabriel e o Praxedes seguem aí naquelas tratativas finais para poder estender os seus respectivos vínculos com o Vasco da Gama. Após aí as festas de Ano Novo, a gente deverá ter uma decisão positiva aí com relação ao Zé Gabriel e também o Praxedes. 2 jogadores que podem estar deixando o Vasco. A gente fala aqui sobre Luca Orelhano, que teria recebido ali uma sondagem ali de clubes daqui da América do Sul e que teria uma proposta do Cruzeiro para poder deixar o Vasco da Gama. Outro jogador aí, né, muito badalado para sair do Vasco é o Gabriel Peck. Nas últimas horas o Vasco procurando muitos jogadores de lado de campo e a gente fica com aquele sentimento de que o Gabriel Peck possa estar deixando o Vasco da Gama aí. Gabriel Peck que está muito bem avaliado e o Vasco inclusive já fixou o valor nele, 10 milhões de euros. Quem quiser tirar ele do Vasco vai ter que pagar essa quantia. Agora falando sobre a situação de contratações. Laureano, que todo mundo está contratando, papo furado, certo? Na verdade a gente teve aí 3 contratações apenas de impacto, tá? Nesse começo aí de janela que está por abrir ainda, que foi a ida do Soteldo para o Grêmio, que foi a chegada do De La Cruz
no Flamengo para poder substituir o Everton Ribeiro, que está indo embora, certo? E a chegada do Gustavo Scarpa lá no Atlético Mineiro. O restante das outras operações que foram feitas, se esses jogadores que estão chegando aí no Cruzeiro, no Grêmio, no Corinthians, tivessem, por exemplo, chegando aqui no Vasco, vocês iriam reclamar aí que simplesmente é refugo, é refugo. Então não é quantidade, é qualidade, certo? E o nosso Alexandre Matos está trabalhando para trazer esses reforços. Bom, sobre a situação aqui envolvendo o Fernando. Ontem a gente tomou conhecimento que o Fernando simplesmente tem contrato, ou melhor, teve o contrato rescindido lá com o Sevilha. O tal do Vene Casagrande parece que teve acesso ali à mesa do Ramon Dias e falou que o nome dele não está ali nos planos do Ramon Dias. Sinceramente, notícia que veio lá da Espanha é que o Fernando ele estaria acertado com o Vasco. Ontem veio uma informação também do Léo Lacerda dizendo aí que tem 6 propostas aí para o Fernando, mas os clubes também não foram divulgados, né? Então a gente aguarda essa situação aí do Fernando, né? Mas vou comer o bumbum desse jornalista aí se o Fernando vier para o Vasco aí na próxima janela aí. Perfeito? Bom, lembrando que lá na Espanha é dada como certa a vinda do Fernando em janeiro. Bom, ontem a gente teve uma informação também sobre o jogador Gustavo Cuéllar e a gente foi atrás dessa informação hoje pela parte da manhã para saber se tinha procedência ou não, tá? E a informação que a gente teve que apesar do Gustavo Cuéllar ter simplesmente sido jogador do nosso Ramon Dias lá no Al Hilal, não tem nada com o jogador do Al Shabab. Não há nada. O Cuéllar hoje é titular da equipe do Al Shabab, certo? E o seguinte, está muito bem avaliado e a informação que a gente teve é que a 777 Partners não fará compra em jogador acima de 30 anos, tá? Então, assim, a única possibilidade que teria do Cuéllar vir para o Vasco seria por um empréstimo. O Al Shabab não estaria disposto, segundo a informação que eu tive hoje, para liberar aí o Cuéllar. Bom, sobre o Rodrigo Garro, esse aí sim, esse ontem o presidente do Talheres, né, o Andrés Fassi, afirmou que há o interesse do Vasco da Gama, mas a pedida pelo jogador é uma pedida muito grande, muito alta. Os caras querem 8 milhões aí de euros para poder vender esse jogador. A proposta do Corinthians, né, que foi o único clube que mandou proposta formal, não chegou nem próximo disso aí e nem vai chegar. Laureano, o jogador vale essa situação toda? Segundo o Transfer Market, não. Ele está avaliado em 6 milhões e meio. O Vasco aí, qualquer coisa acima desse valor, é um valor muito alto, apesar desse jogador ser muito bom de bola aí. O Vasco, segundo o Andrés Fassi, negocia aí a vinda dele para o Brasil. Perfeito? Então a gente está aqui passando aqui as situações para vocês envolvendo os reforços aí do Vasco. E o seguinte, outra novidade que a gente teve foi com relação ao Ferreirinha, porque as negociações lá entre Grêmio e também o São Paulo não vingou. O Vasco entrou na situação, perfeito, e o seguinte, o Grêmio falou assim pro Vasco:
3,5 milhões de dólares. Se pagando, leva, porque o Grêmio tem interesse em vender o atleta. O Vasco está negociando aí, é um jogador que a 777 Partners namora há muito tempo aí com ele. Lembrando que o Vasco, né, ali para a mesma posição, jogador de lado de campo, o Vasco negocia com Alexander Aravena, né, que é um jogador ali que tem o mesmo valor de mercado e eu acho até melhor do que o Ferreirinha. Então são essas as situações de momento aí. Acho que o Vasco, apesar de não ter trago ninguém até agora oficialmente, o Vasco é o único clube no Brasil que conseguiu manter a sua base, certo? Não perdeu nenhum jogador aí que é titular. Os outros clubes aí perderam e eu tenho plena convicção aí que o Vasco fará anúncios aí. Ontem o Zé Colmeia, até lá na live do Fábio Azevedo, disse publicamente aí que vai chegar de 2 a 3 jogadores. A gente sempre ouve o Zé Colmeia porque é um amigo particular aí do Alexandre Matos e eu tenho certeza que as coisas vão fluir aí. Tá bom, meu amigo vascaíno? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!